E aí, tudo bem? No vídeo anterior, eu estava falando com você sobre as regras do jogo, né? Relacionadas a como você manipula números quando você tem uma equação, quando você tem uma igualdade. Esse vídeo aqui, então, é a continuação do vídeo anterior, dessa série de vídeos chamada Matemática Essencial para Calouros e Calouras de Exatas. E para aplicar aquelas propriedades que foram generalizadas no vídeo anterior, deixa eu até mostrar aqui. O que foi feito no vídeo anterior, eu discuti sobre essas várias igualdades, mas o objetivo central do vídeo era conseguir explicar essa propriedade aqui. Numa igualdade, quando se realiza a mesma operação dos dois lados dessa igualdade, a igualdade se mantém verdadeira. Então, todas as várias operações que eu desenvolvi no último vídeo, em que eu cheguei aqui com você a essa conclusão, foi para pegar essa regra, essa generalização dessa propriedade, então aplicar na solução de equações. Então, eu quero treinar aqui com você, desenvolver aqui com você a solução para essa equação aqui. Então, nesse primeiro exemplo, esse exemplo 1 ele traz o seguinte: determine o valor de x na equação 4x menos 13 é igual a 3. Bem, antes de começar a resolver esse problema, eu quero lembrar aqui com você uma coisa que eu creio que você tenha visto. Lá no ensino fundamental, quando o seu professor ou sua professora de matemática, ela falava sobre resolver expressões matemáticas. Vou escrever aqui. Como que você resolve as expressões, uma determinada expressão? Eu creio que você deva ter visto uma regrinha que dizia o seguinte. Bom, em primeiro lugar, você precisa resolver potências e raízes. Em segundo lugar, você tinha que operar nas multiplicações e divisões. E em terceiro lugar, você operava nas somas e subtrações. Eu, pelo menos, vi essa regra quando eu era mais novo. Somas e subtrações. Então, o que você fazia, era, quando tinha uma expressão, você resolvia nessa ordem, de cima para baixo. Você primeiro resolvia potências e raízes, multiplicações e divisões, e por último, somas e subtrações. O que eu vou falar aqui com você é o seguinte: quando você está tentando resolver uma equação, na verdade, o que importa é que você siga as regras do jogo, como eu falei no vídeo anterior. O que importa é que você manipule a equação, some, subtrai, divida, multiplica, mas mantenha a equação equilibrada. Desde que você faça isso, desde que você mantenha a equação equilibrada, você está jogando com as regras. E você consegue obter o resultado que você quer, que, por exemplo, nesse exercício 1, é resolver o valor de x, descobrir quanto que esse cara vale. Então, assim, desde que você siga as regras, vai funcionar. Mas existe uma dica, vamos dizer, uma orientação, uma direção preferencial de quando você está resolvendo uma igualdade, está tentando determinar uma variável, o valor de uma incógnita numa equação, que é fazer o caminho, na verdade, oposto. Que é você resolver somas, subtrações, multiplicações, divisões, potências e raízes. Mas deixa eu colocar um asterisco aqui. Que o que você está fazendo agora não é resolver uma expressão. O que você vai estar fazendo agora é tentar isolar o termo que você não conhece. E esse termo que a gente não conhece numa equação, ele se chama incógnita, certo? Então, uma direção preferencial é essa, é o caminho vermelho, você fazer de baixo para cima. Eliminar somas e subtrações, depois multiplicações e divisões, e por último potências e raízes, desde que, obviamente, essas operações estejam associadas à incógnita que você está tentando descobrir o valor. Então, vamos passar aqui por exemplo para você entender o que eu estou tentando te explicar. Eu vou reescrever essa equação aqui embaixo. Eu vou escrever aqui então 4x menos 13 é igual a 3. E aqui, o objetivo é descobrir o valor da incógnita x. E uma primeira coisa que talvez seja interessante você observar é o seguinte: se você tivesse alguma coisa, por exemplo, x igual a 10, não há o que ser feito. O valor dessa incógnita, na verdade, está determinado. Não é mais uma incógnita. Você conhece o valor desse x.
Não é o caso aqui. O x não está isolado. Então, não é esse o caso. Não estou dizendo aqui que o valor de x é igual a 10, não, tá? Aqui foi só um exemplo. Não é o caso nessa expressão aqui. O x, essa incógnita x, ela não está isolada. E se ela tivesse isolada, ela deixaria de ser uma incógnita, a gente saberia o valor dela. E o jogo a se fazer para se resolver essa equação, por mais complexa que seja a equação, envolva funções mais avançadas, né? Aquelas funções trigonométricas, logaritmos, exponenciais, no fim das contas o jogo é o mesmo. Desde que você siga aquela generalização, aquela regra que eu falei no vídeo anterior, em que você mantenha sempre a balança equilibrada, você sempre mantenha a equação equilibrada, você vai conseguir determinar a incógnita. Então, basta seguir as regras do jogo. Então, deixa eu apagar esse x igual a 10 aqui. E vamos nos concentrar em determinar o valor dessa incógnita x para esse exemplo 1. A primeira coisa a você fazer é identificar o que está atrapalhando a ficar com a incógnita x isolada. Se a incógnita x estiver isolada, você vai saber o valor da incógnita. Ela não está isolada. Aqui nesse caso, junto dela tem uma multiplicação por 4. Então a incógnita x está sendo multiplicada por 4. E além disso, tem uma subtração por 13. A incógnita x nesse exemplo, ela está aparecendo só do lado esquerdo, e do lado esquerdo não tem só a incógnita x. Tem uma multiplicação por 4 e tem uma subtração de 13. Então é isso que você precisa se focar quando você vai começar a resolver a equação. Você precisa eliminar valores, eliminar termos, eliminar números que estejam junto da incógnita para que você consiga isolar a incógnita e dizer quanto que ela vale. Então, olhando aqui para esse quadro que eu desenhei aqui do lado direito, ele diz o seguinte: a orientação não é uma regra absoluta, você pode fazer de outras maneiras, o barato é esse, você vai ter caminhos diferentes para chegar na mesma resposta, desde que você siga as regras do jogo. Então, uma dica é você começar eliminando de junto da incógnita coisas que estejam somando e subtraindo. Então, junto da incógnita x tem o 4 e tem o menos 13, mas eu vou cuidar desse menos 13 primeiro. Então, junto da incógnita x tem uma subtração de 13. E aí eu te pergunto, como que a gente anula uma subtração de 13? Né? Ou seja, como é que a gente anula um menos 13? Olha, não é difícil. Basta você somar 13. Porque se você fizer menos 13 mais 13, isso dá 0. Né? Então você anulou a subtração. Mas o que a gente viu no outro vídeo foi o seguinte: você não pode fazer a operação de um lado e não fazer do outro, senão você vai desequilibrar a balança. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte: eu vou colocar mais 13 desse lado, vou colocar aqui o valor de mais para prosseguir com essa equação à esquerda. Você poderia também, não, eu quero colocar aqui mais 13 aqui em cima. Ok, tanto faz. Mas se você colocou mais 13, inclusive eu vou deixar essa segunda maneira aí. Se você colocou mais 13 do lado esquerdo, você vai ter que colocar mais 13 do lado direito também. Dessa maneira, você seguiu a regra do jogo e a equação permanece equilibrada. Bom, aqui a gente vai ter 4x, mais 13 com menos 13 zerou, então eu não preciso colocar nada aqui. Posso botar o sinal de igual. E 13 e 3 mais 13 dá 16. Se você olhar para a equação de cima e para a equação de baixo, elas não são iguais. A de cima era 4x menos 13 igual a 3 e a de baixo é 4x igual a 16. Mas o fato é que, como você seguiu as regras do jogo, a equação de cima é verdadeira. Se a equação de cima é verdadeira, então a equação de baixo é verdadeira também. Então você pode prosseguir resolvendo a equação de baixo porque ela é equivalente à equação de cima. Então, prosseguindo. Agora, o que está atrapalhando a gente ter a incógnita x isolada é uma multiplicação por 4. E aí eu te pergunto, como que você cancela uma multiplicação por 4? Qual que é a operação inversa de se multiplicar por 4? É fácil, é só você dividir por 4. Então, se eu pegar aqui e dividir por 4, se você preferir, eu prefiro colocar aquele sinalzinho assim, dividido por 4, ok. As duas maneiras significam a mesma conta, mas aqui eu vou usar a fração, porque eu prefiro. Então, se você pegar esse aqui, 4 dividido por 4, 4 dividido por 4 dá 1.
E você ter 1 vezes o x, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. É a mesma coisa que você ter o x sozinho. Só que se eu dividir por 4 na esquerda, na verdade, deixa eu converter isso para azul, já que eu estou trabalhando com azul aqui nas operações. Se você divide por 4 na esquerda, você divide por 4 na direita também, a fim de que a equação se mantenha equilibrada. Então, aqui você vai ter 4x dividido por 4, ou 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, desse lado você fica só com x. E 16 dividido por 4, isso dá 4. Então, agora sim, você tem a incógnita x isolada. A incógnita x está isolada. E agora a incógnita não é mais incógnita. Agora você conhece o valor do x. O x vale 4. Então, quando às vezes alguns professores, né, de matemática ou professor de aula particular, algumas vezes você vê a seguinte orientação. Eu vou resolver. Então, esse problema está resolvido. Deixa eu colocar ele aqui de outra maneira. 4x menos 13 é igual a 3. Aí, às vezes, o professor pegou e te falou assim, se você tem menos 13 aqui desse lado, o que você faz? Ele vai para lá com o sinal trocado como mais 13. Então, você tem o 4x igual a 3 mais 13. Olha, no final das contas, pode ser até o que aconteceu. Mas o que eu não gosto dessa explicação é que quem disse, por quê? Quem disse que um número pode sair de um lugar da igualdade para o outro? Né? Então, acaba ocorrendo aqui uma falha de compreensão. Mas por que ele fez isso? Que regra maluca é essa? Quem disse que tem que ir lá com o sinal trocado? E às vezes o que costuma acontecer com alguns alunos, bem, então aqui vai ficar com 4x igual a 16, não é isso? E aí a pessoa pensa, se o 4 está aqui multiplicando, tem que ir para lá trocando o sinal. Aí algumas pessoas vão pegar e vão fazer isso aqui, ó. Vão escrever x igual a 16. Mas aí o 4 tem que ir para lá, dividindo, trocando o sinal. Não, essa regra não é assim. Você precisa fazer a operação inversa. Mas a minha questão é a seguinte. Não é esse 13 que foi para o lado de lá. Não é esse 4 que foi para lá dividindo. O correto aqui, inclusive, é deixa eu tirar esse menos aqui. Não foi esse 4 que foi para lá dividindo. O que, na verdade, você fez foi introduzir um 4 de um lado e um 4 do outro. Não era aquele 4 que estava lá. É porque, a fim de se manter a equação equilibrada, você divide os dois lados por 4. Nada contra a pessoa que consegue se dar bem e resolver os seus problemas dessa maneira aqui, da direita, né? Desde que você siga as regras. Pode ver aqui que a resposta é a mesma, mas às vezes a gente que é matemática, né, que estuda matemática, né, a gente tem um problema com essa interpretação, porque às vezes o aluno fica tão viciado nessa explicação e com essa maneira de entender o equilíbrio de equações não te faz entender por que a equação precisa ficar equilibrada. Então, existem essas duas maneiras. Você vai resolver da maneira que se adapta melhor, com certeza. Você não vai reprovar a tua prova ou uma disciplina na faculdade ou no ensino médio por insistir a fazer o lado esquerdo. Mas, em termos de entendimento do que está acontecendo, em termos de usar as regras do jogo, isso aqui à esquerda faz sentido. Isso faz sentido. Esse caso à direita eu não entendo que faça muito sentido, não. Porque o caso da esquerda, você compreende os processos que levam até a resposta. Esse caso aqui da direita, deixa eu colocar ele em vermelho aqui. Esse caso aqui da direita, tudo bem, é uma regra que às vezes a gente absorve, simplesmente aceita, mas ela não explica o que aconteceu. Bem, vamos agora para esse exemplo 2. E ele traz o seguinte: determine o valor de x na equação 5x² menos 4, que multiplica x² menos x mais 1, é igual a 4x mais 5. E da mesma forma que antes, essa equação ela é mais complexa que a de cima, e está envolvendo aí um x², só que o fato é, se você seguir as regras do jogo, se você mantiver a cada passo a equação equilibrada, vai funcionar, você vai conseguir determinar um procedimento que te leva a descobrir o valor da incógnita x para essa equação. Bem, eu vou começar aqui, eu vou reescrever essa equação aqui embaixo. Então, 5x² menos 4 que multiplica x² menos x mais 1 é igual a 4x mais 5. E aqui de dizer o que você deve fazer primeiro, de novo, basta que você siga
mantém a equação equilibrada. Você poderia, por exemplo, começar apagando esses 5 daqui e jogando para cá, mas será que é interessante, né? Somar menos 5 dos dois lados? Bom, eu em particular, eu prefiro sempre resolver essa questão desses parênteses aqui e aplicar a propriedade distributiva para poder abrir e enxergar melhor como esse x está se relacionando aqui. Existem até maneiras de você aglomerar esse x, que eu vou tratar em outro vídeo, mas aqui vai ser interessante resolver esse menos 4 que está em evidência. Caso você tenha alguma dificuldade em entender o que está acontecendo aqui, essa aqui é só uma maneira mais comprimida, menor, de escrever de dizer que esse menos 4 aqui, ele está multiplicando tanto x ao quadrado, quanto menos x, quanto 1. Okay? É isso que significa. E assim, aqui a gente aplica a distributiva, só que eu em particular, eu prefiro orientar para você fazer o seguinte, não faz direto não. Vamos escrever o que isso aqui significa. Isso aqui significa o menos 4 multiplicando x ao quadrado, mais o menos 4 multiplicando o menos x, mais o menos 4 multiplicando 1. E eu prefiro nessa distributiva sempre usar esse sinal de mais aqui, porque na verdade essa distributiva significa juntar coisas. Né? Então, eu estou juntando o menos 4x e x ao quadrado, estou juntando com o menos 4x e o menos x. Estou juntando, adicionando ao menos 4 com 1. Ok? E assim, talvez seja interessante também, parece que fica mais complexo você encher de parênteses, mas colocar os parênteses nos lugares certos te ajuda a organizar o seu pensamento. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui esse menos 4, mas eu vou botar ali em parênteses, botar um mais aqui fora. E colocar o menos 4 entre parênteses. E é isso que significa. O menos 4 com x ao quadrado está aqui. O menos 4 com x está aqui. O menos 4 com mais 1 está aqui. E isso significa aplicar a distributiva. É basicamente reconhecer que esse menos 4 fora do parênteses significa que ele está junto de todos os outros termos. Então, bom, agora que eu abri eu preciso terminar, né? Isso aqui é igual a 4x mais 5, ok? Bom, resolvendo, vamos resolver esses vários parênteses aqui. Então, 5x ao quadrado mais... O que a gente tem aqui? Vamos fazer com calma. Aqui talvez seja um pouquinho chato de ver. Deixa eu fazer o seguinte. Vou botar esse mais aqui e botar o menos mais destacado. Aqui você tem um número negativo, um termo que é negativo, com um termo que é positivo. O que você aprendeu sobre isso? E quando você tem aqui essa multiplicação de negativo com positivo, vou explicar isso em outro vídeo, talvez no futuro, isso dá negativo, então você já pode botar um menos aqui. Bom, aqui você tem o número 4. Aqui você não tem número nenhum, a gente considera que é 1, não é isso? Então, 4 vezes 1, isso dá 4. Aqui a gente não tem letra nenhuma. Aqui a gente tem o x ao quadrado. Então, é só repetir o x ao quadrado. Vamos continuar. Então, nessa segunda etapa, aqui a gente tem um número negativo e aqui a gente também tem um número negativo. E o que você aprendeu sobre regra de sinal, eu creio que você tem aprendido que quando você está multiplicando uma coisa negativa com uma coisa negativa, isso dá positivo. E aqui fora a gente tem um sinal de positivo, né? Então, no fim das contas, isso vai dar mais. Então, a gente está resolvendo agora esse pedaço aqui. Com relação a número, aqui a gente tem 4. E quando não tem nenhum número associado a uma letra, a gente diz que tem o número 1, ele fica subentendido. Então, aqui você tem 4, aqui você tem 1. Então, 4 vezes 1 vai dar 4. Aqui você não tem letra nenhuma, aqui você tem x, então a única letra envolvida é x. Então, deixa eu botar o x aqui. Bom, passando para essa terceira etapa, aqui você tem um número negativo e, de novo, um número positivo. E negativo com positivo, você aprendeu que dá negativo. Né? Então, aqui dentro dá um negativo, e o negativo com esse mais aqui vai dar negativo. Então, menos. Aqui você tem o número 4, aqui você tem o número 1, e 4 vezes 1 dá 4. Como não tem letra, acabamos por aí, igual a 4x mais 5. Ok, agora você chegou num ponto que a gente pode começar a aplicar essas propriedades de somar dos dois lados, subtrair dos dois lados, enfim. Então, vamos continuar. Deixa eu colocar
equação aqui em cima. E o que você precisa verificar? Só assim de cara, será que tem coisas que têm a mesma parte literal? Será que tem termos que têm a mesma parte literal de um dos lados? Bom, aqui do lado direito da equação, uma das coisas que aparecem é 4x. Então, é um termo que tem um número e tem uma letra, tem parte literal. E o mais 5, o 5 é só número. Não tem como a gente juntar essas duas coisas. Uma delas é número com letra, outra é só número, a gente não junta. Agora, nessa parte da esquerda, dá para você observar que apareceu um 5 com parte literal x ao quadrado, e uma outra coisa que é menos 4x ao quadrado, que tem o número menos 4 e a parte literal x ao quadrado. Esses dois primeiros termos aqui que aparecem, eles têm a mesma parte literal. E o que a gente faz nesse caso? Bom, você repete a parte literal, que é x ao quadrado. Parte literal significa a parte que tem letra. E você aqui opera com os números. O primeiro número é 5 e o segundo número é menos 4. Certo? E 5 menos 4, isso dá 1. Então você pode escrever aqui ou 1x ao quadrado ou simplesmente deixar o x ao quadrado. Ok? Então eu vou resolver só essa etapa. Mais 4x menos 4 igual a 4x mais 5. Conforme você vai ficando mais confiante em usar essas propriedades, você pode resolver mais de uma etapa por vez. Aqui eu quero ir parte por parte. Bem, eu quero tentar isolar o x. E o problema é que eu tenho x e também tenho x ao quadrado. Se você observar, bom, eu tenho x aqui com 4 agarrado nele. E também, além disso, tem uma letra, isso do lado, um número, né? Isso do lado direito. Então, eu tenho 4 agarrado no x e mais uma adição, mais 5, né? E desse lado aqui, esquerdo, eu tenho o x ao quadrado sozinho. Isso já é alguma coisa. Mas aí, eu tenho o x agarrado com 4 e, além disso, uma subtração, um menos 4 aqui. Então, dos dois lados da igualdade, existe a incógnita x, que é o que a gente está tentando determinar, e dos dois lados ela não está isolada. Mas a questão aqui é a seguinte, você, na verdade, pode trabalhar essa letra dos dois lados, a escolha na prática é sua. Desde que você siga aqueles procedimentos, desde que você mantenha a igualdade equilibrada, o que quer que você faça vai resultar numa igualdade que seja verdadeira. Ok? Eu vou fazer o seguinte. Bom, eu vou começar com os números. Eu vou também fazer, embora não importa de qual dos lados da igualdade você queira trabalhar, né, esse lado de cá é o lado esquerdo, esse lado de cá é o lado direito, né? Então, não importa em qual dos lados fique a incógnita. Desde que você isole, você vai ter uma resposta. No entanto, como é usual a gente ler da esquerda para a direita, é usual a gente ter a incógnita do lado esquerdo igual a alguma coisa do lado direito. É só uma questão de conveniência, porque a gente aqui no Ocidente lê da esquerda para a direita. Ok? Não é necessário, não é vital. Você pode ficar com a incógnita do lado que você achar melhor. Certo? Aqui, então, eu vou dar preferência. Então, dito isso que foi discutido agora, a manter a incógnita desse lado aqui, que é o lado esquerdo. Ok? Eu vou começar lidando então com um número. Eu vou resolver esse menos 4 que está junto desses monte de x aí da esquerda. Bom, eu tenho uma subtração por 4. Como que eu cancelo? Como é que eu anulo uma subtração por 4? Bom, fácil. Eu somo 4. Mas se eu somei 4 do lado esquerdo, eu vou somar 4 do lado direito também, porque a equação precisa ficar equilibrada. Bom, como eu não mexi no x ao quadrado, aqui eu vou ter x ao quadrado, e eu também não mexi no 4x, mais 4x. E aqui, menos 4 com mais 4, isso dá 0. Posso até desconsiderar e deixar igual aqui. Isso aqui desapareceu. Aqui eu vou ter 4x, e com relação a número, apareceu um 5 mais 5 e mais 4. E 5 mais 4 dá igual a 9. Positivo. Bem, e aqui dá para você observar o seguinte. Tem o termo 4x de um lado e tem o termo 4x do outro lado também. E quando isso acontece, é muito fácil você acabar com ele dos dois lados. Se os termos são iguais e também tem os mesmos sinais, é mais 4x e aqui ele está positivo também. Quando isso acontece, basta você juntar dos dois lados
o termo com sinal oposto. Então, se eu botar menos 4x aqui e menos 4x aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui mais 4x menos 4x, isso vai zerar. Então, desse lado, a gente vai ficar só com x ao quadrado. E é a mesma coisa que vai acontecer aqui, ó. O 4x com menos 4x, 4x menos 4x zera. E desse lado direito, então, sobrou apenas o 9. E aqui, você viu que, seguindo essas propriedades, você chega a uma equação equivalente que está aqui às vésperas de se resolver o valor do x. Mas o que eu quero que você entenda aqui, de fato, é o seguinte. Todas essas igualdades, essa primeira igualdade aqui, ela é equivalente à segunda igualdade. A segunda igualdade, ela é equivalente à terceira igualdade. A terceira igualdade, ela é equivalente à quarta, que é equivalente à quinta e que é equivalente a essa última aqui que foi obtida. Na verdade, essa primeira igualdade, que foi de onde se começou todas essas contas, ela é equivalente a essa última igualdade. E esse é o ponto. O que foi feito aqui foi criar uma série de equações que são equivalentes, ou seja, resolver uma equação resulta no mesmo valor para a incógnita que se resolver a segunda, ou a terceira, ou a quarta. Mas o caso é que essa primeira equação aqui, essa primeira igualdade, ela é complexa. A incógnita, que você não conhece o valor, aparece em vários lugares. Aparece ao quadrado, aparece do lado direito, aparece do lado esquerdo. Então, nessa de cima, o nível de complexidade para se chutar um valor de x e tentar descobrir se ele funciona ou não é muito alto. O que é feito, então, é passo a passo ir reduzindo a complexidade da equação. Até que, nesse nosso caso, a gente chegou nessa equação aqui, que x ao quadrado é igual a 9. E aqui, então, você deve ter uma noção de como que se resolve isso. O que essa equação está dizendo é o seguinte: o quadrado de um número, ou seja, essa incógnita que a gente conhece, né? Essa incógnita elevado a 2, ela dá 9. E aí, existe uma tendência forte. O que normalmente se faz? É fazer o seguinte: bom, se eu tenho x ao quadrado igual a 9, eu vou aplicar a propriedade dos dois lados. Então, eu tiro a raiz quadrada aqui e tiro a raiz quadrada desse lado. E veja bem, está certo? Isso está correto. Escrever dessa maneira está correto. Não existe erro em se escrever isso. A questão é quando se perde um pouco a noção dessa função aqui, ó, a raiz de x ao quadrado. Raiz de x ao quadrado, ela é uma função muito específica que, na verdade, a gente costuma representar assim, como módulo de x. A raiz de x ao quadrado, ela é uma função conhecida como módulo de x. Se você não lembra dessa função módulo de x, ela diz o seguinte: o módulo de x é o próprio número, o próprio x, se o x for maior ou igual a zero, e é o x com sinal trocado, menos x, se o x for menor que zero. Caso essa maneira de entender tenha sido meio esquisita para você, não tem problema. Vamos entender o seguinte: quando você eleva um número negativo ao quadrado, ele dá positivo, correto? Quando você eleva um número positivo ao quadrado, ele também dá positivo. Então, quando você enxerga isso aqui em cima, deixa eu tirar essas raízes por enquanto. Você está dizendo que um número elevado a 2 está dando mais 9. Um número elevado a 2 está dando o 9, que é positivo. E aí a questão é o seguinte: se esse número fosse negativo, ele ao quadrado dá positivo. Se esse número fosse positivo, ao quadrado também está positivo. Também ele vai dar positivo. Então, o que acontece com equações desse tipo? X ao quadrado igual a 9, x à quarta igual a 81, x elevado à sexta igual a 1. Quando você tem esse expoente aqui sendo par, você não vai conseguir saber se o número que você está procurando é positivo ou negativo. Então, vamos voltar aqui então. Vou melhorar esse sinal de igual aqui, que está meio torto. Então, foi dito então para você resolver isso dessa maneira, que é a operação inversa, e isso está correto. Só que, como não dá para saber por essa igualdade se o x era positivo ou negativo, o que a gente faz, ou pelo menos eu acho bem mais interessante do que usar aquela notação de x igual a mais ou menos, assim, né? Um determinado valor, é usar o ou do português.
Bom, quanto que é a raiz quadrada de 9? Você deve saber que é 3, né? Então você escreve que o x igual a 3 ou x igual a menos 3. Porque os dois valores para x, tanto 3 quanto menos 3, se eles forem elevados a 2, eles dão 9. Então, está aqui a solução dessa equação. Claro que, às vezes, você faz dessa maneira, parece muito mais complexo. Aqui, claro, eu demorei porque eu estou explicando passo a passo, né? Mas com o tempo que você se acostuma, esse procedimento ele fica muito mais tangível, muito mais compreensível. Você vai estar de fato entendendo o que você está fazendo e não decorando uma série de regras de como você deve ou não manipular os números e não se sabe de onde essas regras vieram. Então tá aí, está resolvido esse segundo exemplo, x igual a 3 ou x igual a menos 3. Vamos aqui agora para esse exemplo número 3. E agora esse exemplo número 3 ele tem fração. É o mesmo caso dos exemplos anteriores. Eu quero determinar o valor de x nessa equação e essa equação, nesse nosso caso dessa vez, tem fração. Ok? Eu vou repetir essa fração aqui embaixo. Então, x sobre 2 mais x sobre 3 é igual a 5. Você pode fazer MMC? Pode. Mas isso é um saco. É muito chato. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, aplicar essa propriedade em que se você fazer uma operação de um lado e fazer a operação do outro, a igualdade se mantém verdadeira. Veja bem, e a primeira coisa a se fazer é identificar o que está te atrapalhando a ter o x isolado. Bem, do lado esquerdo da equação, você até tem o x nos dois termos. Só que o primeiro x está preso numa divisão por 2 e o segundo x está preso numa divisão por 3. Isso faz com que você não consiga simplesmente juntar o primeiro x com o segundo para isolar ele na igualdade e dizer quanto que ele vale. Então, eu vou fazer o seguinte. Como esse primeiro x aqui está preso numa divisão por 2, o que cancela, o que anula uma divisão por 2? Bom, você anula uma divisão por 2 com uma multiplicação por 2. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar esse termo aqui por 2. Só que eu não posso fazer isso só nele. Eu preciso fazer em todo mundo, tanto de um lado quanto do outro. Então, eu multipliquei aqui os dois lados da equação por 2. E como esse lado de cada equação aparecia dois termos, os dois termos tiveram que ser multiplicados por 2. Ok? Bem, para esse primeiro x aqui, a gente vai ter o 2 multiplicando e o 2 dividindo. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, aqui a gente fica só com um x. Nessa segunda, não tem jeito. 2x sobre 3, porque não tem como você cancelar esse 2 com esse 3. E 2 vezes 5 dá 10. Ok? Esse x aqui, o primeiro está liberto, está livre, não tem nenhum número junto dele. Mas esse segundo aqui, ele está preso numa divisão por 3 e agora, além disso, ele está preso também numa multiplicação por 2. Mas deixa eu me concentrar na divisão por 3, que ela vai ser mais bacana de eliminar, porque é ela que faz com que esse x esteja preso numa fração. Bom, aqui há uma divisão por 3. E o que cancela uma divisão por 3? Isso aí, uma multiplicação por 3. Então, eu vou multiplicar todo mundo por 3. Certo? Então, esse lado aqui havia dois termos, eu tive que multiplicar os dois termos aqui que estão separados por 3. E do lado direito só tinha o 10, então eu multipliquei esse 10 por 3. Isso vai resultar, então, em 3x mais aqui 3 dividido por 3 dá 1. Então, 1 vezes x vezes 2 dá 2x. É igual a 30. Está quase acabando. Do lado esquerdo, a gente tem o 3x e tem o 2x. Só que esses dois termos eles têm a mesma parte literal, que é x. Ter 3 vezes a incógnita mais ter 2 vezes a incógnita é a mesma coisa que você ter 5 vezes a incógnita. Ou, se você preferir, como a parte literal é igual, você pode repetir a parte literal, né, e botar ela com um parênteses aqui multiplicando a parte literal, com os números associados a essa parte literal. Você tem o 3 e você tem o 2 positivo, os dois positivos. Né? Isso igual a 30. Eu vou deixar essa etapa aqui, porque pode ser que você prefira assim, porque ficou mais bem explicado. Né? Então, colocou o x aqui em evidência e colocou os outros termos lá dentro do parênteses que estão aparecendo junto do x.
Aqui, então, 3 mais 2 dá 5, então 5x igual a 30. E agora, a incógnita x está quase isolada. Ela está, dessa vez, presa unicamente a uma multiplicação por 5. A gente tem 5 vezes a incógnita x. E como que você cancela, como que você anula uma multiplicação por 5? Bom, fazendo uma divisão por 5. Então, eu vou dividir por 5 desse lado, e aí eu sou obrigado a fazer a divisão por 5 do outro também. Então, aqui a gente vai ter 5x dividido por 5. Número é 5 dividido por 5 dá 1. E 1 vezes x dá o próprio x mesmo. E 30 dividido por 5 dá 6. E está correto. Essa é a resposta da equação de cima. Só que dessa vez a incógnita está isolada. A gente pode determinar com certeza qual é o valor da incógnita. Então, mais uma vez, o que eu quero que você entenda é que todas essas igualdades, né, essa primeira igualdade, essa segunda, essa terceira, essa quarta, essa quinta e, por fim, essa sexta, todas elas são equivalentes. Por quê? Porque você manteve o equilíbrio na igualdade. Você não desequilibrou um dos lados da igualdade. E, através desse procedimento, você então chega e descobre qual é o valor da incógnita. Nesse caso, x igual a 6. Bem, para esse vídeo, eu não quero deixar ele muito longo, o meu objetivo era esse. Era te fazer entender como você aplica essas propriedades, né, de realizar a operação de um lado e também do outro da igualdade, e que como aplicar essa propriedade, você está jogando com as regras do jogo e racionalmente, de uma maneira compreensível, você vai transformando a equação inicial, que era mais difícil, numa série de equações equivalentes que então conseguem exibir e deixar claro o valor da incógnita. Bem, era só isso mesmo. Eu desejo bons estudos para você e é isso aí.